Você sabe como as tutelas provisórias podem proteger o contribuinte diante de uma exigência fiscal? Pois é, nesse Tributário na Lata aqui eu vou comentar mais sobre essas medidas judiciais capazes de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Aliás, tudo começa nesse ponto. O que devo entender por modalidades de suspensão? Para explicar isso, o primeiro artigo que eu quero destacar para você é esse que vai aparecer na tela. Você está vendo então o artigo 151 do CTN, segundo o qual suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Você está vendo uma série de situações, são 6 incisos, falando então em moratória. Você tem também o depósito do seu montante integral, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo e ainda, presta atenção agora, a concessão de medida liminar em mandado de segurança e, inciso 5, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. Claro, sem esquecer desse último inciso que também aparece, o inciso 6º, o parcelamento. Olha só, você prestou atenção nos incisos 4 e 5. E lá nós reconhecemos as tutelas provisórias, seja através da liminar em sede de mandado de segurança, seja a tutela antecipada em outras ações judiciais. E o que é uma tutela provisória? Lembre-se que num processo judicial, o objetivo de alguém é receber do juiz uma sentença favorável aos seus interesses, ou seja, é alguém que busca uma tutela jurisdicional. Mas até que isso ocorra, leva tempo. Aliás, pode levar muito tempo e nem sempre é possível esperar por meses ou até mesmo anos até que a tutela definitiva aconteça. Por isso mesmo existe a figura da tutela provisória, que nada mais representa do que uma proteção judicial preliminar. Significa que é possível conseguir uma decisão do juiz antes mesmo de ouvida a parte contrária. E essa situação existe quando a relação é entre fisco e contribuinte? Claro que sim. Judicialmente, o contribuinte pode requerer tutelas provisórias para suspender de imediato a cobrança tributária. Trata-se de um pedido preliminar para paralisar a cobrança do tributo antes mesmo que se discuta se a exigência fiscal é ou não é devida. É claro que no final do processo, essas tutelas, até então provisórias, serão substituídas pela tutela definitiva, que pode confirmar a decisão que o juiz proferiu lá no início do processo, ou, claro, demonstrar se ele mudou de opinião diante dos argumentos da prova do fisco e dizer que o tributo ele é devido. A partir do momento que relembramos algumas características das tutelas, é muito importante você ler outro dispositivo do Código Tributário Nacional. Está aparecendo aí na tela para você, me acompanha, o artigo 140 do CTN. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. Então vamos lá. Se as hipóteses de suspensão não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem, então a liminar ou a tutela que é concedida antecipadamente não impedem a realização do lançamento. O que significa, inclusive, que mesmo que o contribuinte tenha conseguido uma liminar em mandado de segurança preventivo, ou até mesmo uma tutela antecipada numa ação declaratória, o fisco deverá lançar sim o tributo. E sabe por quê? Porque o prazo de 5 anos que o fisco possui para lançar
que é um prazo decadencial, continua contando normalmente. Então vamos lá, mas para as coisas ficarem mais claras, presta atenção nesse exemplo. Aqui você enxerga o roteiro completo da cobrança do tributo. Desde o fato gerador, passando pela obrigação tributária, o lançamento, a constituição do crédito, a inscrição em dívida ativa e mesmo a execução fiscal. Tá aí, ó, a linha da cobrança do tributo, toda ela apontada para você. Agora, observando ainda esse cenário, imagine que eu impetrei um mandado de segurança e consegui liminarmente uma decisão do juiz protegendo os interesses do contribuinte. Portanto, uma tutela provisória. Apesar dessa medida judicial, o fisco deverá lançar o tributo, caso contrário, ocorrerá a decadência e, consequentemente, a extinção dessa cobrança. Então, você deve estar se perguntando, mas as tutelas provisórias não suspendem a exigibilidade do crédito tributário? Suspendem, mas isso não quer dizer que o fisco estará impedido de lançar. Quer dizer que o crédito tributário será constituído com o lançamento e ele estará, por outro lado, com a exigibilidade suspensa, impedindo o fisco de promover os demais atos de cobrança, como a inscrição em dívida ativa e até mesmo a execução fiscal. Portanto, presta atenção aqui em mim. O fisco deve lançar, mas ele não pode cobrar. Chegou a hora de resumir e completar esse tributário na lata. Atenção redobrada a partir de agora. A concessão pelo juiz, e não um mero pedido, da liminar e tutela suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Mas suspender a exigibilidade não afeta a obrigação tributária. Logo, o fisco deverá lançar o tributo, até porque, se ele assim não o fizer, o crédito tributário poderá ser extinto em razão do decurso do prazo decadencial. Além disso, as tutelas provisórias impedirão que a Fazenda Pública continue com os demais atos de cobrança após a constituição do crédito, estando impossibilitada de inscrever em dívida ativa e até mesmo de promover a execução fiscal. E se não pode executar, fica claro que o prazo prescricional, que também é de 5 anos, permanecerá paralisado enquanto suspensa estiver a exigibilidade do crédito tributário. Logo, não há qualquer tipo de prejuízo à Fazenda Pública. Fechando assim mais um tributário na lata para você que gostou de ouvir falar sobre tutelas, sobre atos de cobrança, sobre suspensão da exigibilidade. O que você vai fazer? Curte, mas curte mesmo, se der para dar 1000 likes, faça isso agora para que o canal possa crescer cada vez mais. E se você ainda não se inscreveu, você tem mais uma lição de casa, faça a inscrição agora no canal, clica aí no sininho para que você seja notificado toda vez que um novo Tributário na Lata for ao ar. A gente se vê, até a próxima!